de todas as formas, por todo tipo de gente, interessado, não interessada, no bem da humanidade, no bem comum. Não vamos falar de política, mas a cada momento nós estaremos tangenciando o tema, tá? E eu fujo para a microbiologia. A verdade é essa. É um lugar que a gente se sente bem. Quando nós colocamos para vocês que nós iríamos abordar atualidades para a odontologia, nos salta aos olhos o fato que, por exemplo, poucos se deram conta que a odontologia das profissões de saúde é aquela que acaba trabalhando na área que apresenta maior contaminação. Nós trabalhamos com aerossol, nós trabalhamos com transmissão aerógena de patógenos, nós trabalhamos num ambiente fechado, nós trabalhamos com condições de circulação de ar que nem sempre são das melhores. Então, hoje começa já a aparecer alguma coisa em termos de notícias para o leigo e também para o profissional da área odontológica a respeito dos perigos que o exercício profissional, o exercício da odontologia pode acarretar para a equipe de saúde, para o dentista e para os seus pacientes. Lógico, tudo passível de ser administrado, tudo é passível de ser mitigado, problemas minimizados e superados. Mas nós temos que falar as coisas baseadas numa única verdade, numa única palavra, a palavra verdade, de forma nua e crua, mas com educação. E, infelizmente, nós não estamos observando isso. Se nós olharmos a imprensa, o que a imprensa traz? Grandes contrastes. Nós temos hoje notícias falando de grandes aglomerações, elas são verdadeiras, a gente sabe disso, que a população já não dá mais a importância que devia ao distanciamento social. Você entra num mercado para comprar alguma coisa para você comer, você está de máscara, metade das pessoas só coloca a máscara para entrar. Você vai numa padaria, mesma coisa. Então, nós somos cidadãos, estamos inseridos dentro de um universo maior, de uma sociedade maior, e ela vai fazer parte da nossa conversa. Nós estamos vendo nas últimas semanas que, se por um lado nós temos uma diminuição hoje do número de casos e número de óbitos, daqui uma semana nós temos uma nova elevação em outras regiões do país. Essas notícias eu projetei há 15 dias atrás para vocês. As internações pelo Covid aumentaram semana passada. As escolas da rede pública têm permissão para voltar, mas não querem voltar e, na minha opinião, não devem voltar mesmo. Por outro lado, o município aqui de onde vive a minha família, em Ilha Solteira, minha esposa também é professora da Unesp, eles tiveram um aumento de 182% do número de casos no mês de setembro, enquanto as pessoas estão comemorando, você anda de carro, dá uma volta em Araçatuba para você ver, está todo mundo na rua e ninguém toma cuidado algum. Eu perguntei para minha esposa como estão as coisas em Ilha Solteira e ela me mandou essa notícia do Ilha Notícias. Os dados do estado de São Paulo falam que Ilha Solteira só teve 13 mortos. Isso não é verdade, são apenas 2. Os outros 11 óbitos da cidade são de cidades próximas, como Andradina, de pacientes que vieram para cá e vieram a falecer em Ilha Solteira. Mas por que alguém manda paciente para Ilha Solteira, uma cidade com 20 mil habitantes? O hospital é bonzinho, como vocês estão vendo, mas principalmente porque as UTIs dessas cidades estão cheias. Então você vê que o estado de São Paulo é um pequeno país com realidades muito diferentes. Nós tivemos mudanças na economia. Olha essas imagens da emissão de dióxido de carbono na China, antes e depois do lockdown que eles instituíram, e a liberação do dióxido de nitrogênio na Europa Ocidental, em particular no Vale do Rio Pó. Olha a mudança. Então, a epidemia também nos faz lembrar que o ser humano ele também vem se comportando como um patógeno, um vírus. Nós, para o mundo, para o planeta, nós somos um vírus. Nós exploramos, destruímos e nos mudamos. A pandemia nos mostra que, a menos que sejamos tão odiosos ou odiáveis,
quanto os vírus da família Coronaviridae, nós temos que mudar a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar também. Eu disse para vocês, essa imagem eu mostrei semana passada, que era impossível falar de pandemia sem falar de política. Isso ocorre no mundo inteiro, não pense que é uma característica brasileira. Um dos políticos melhores avaliados nessa crise é a premier alemã, né? A Angela Merkel. E, no entanto, olha essa imagem de protestos. Schuldig, culpado. Eles consideram o governo alemão culpado pela crise econômica, financeira, pela perda de empregos, a perda de liberdade e vontade de viver. Olha o caso. Wirtschaft down, Finanzen down, Jobs down, Menschen down, Freiheit down, etc. Quer dizer, peraí, vocês não têm noção do quanto o governo alemão, por exemplo, investiu para a manutenção dos empregos e da pequena empresa. Lá é a base da atividade econômica alemã, são as pequenas empresas, as empresas familiares. E isso nós não observamos em todos os lugares do mundo. Nós temos questionamentos éticos, como, por exemplo, essa fala desse diretor de um programa de saúde global do governo norte-americano, que ele acusa abertamente a Rússia de ter pulado etapas na formulação da sua vacina, Sputnik V. Nós vivemos hoje o mesmo clima que se vivia na época da Guerra Fria. Eu não nego para vocês, eu tinha mais conhecimento sobre, na época que eu era adolescente, sobre os silos de mísseis nucleares, os mísseis Minuteman, lá em Montana, em Dakota, ou na Europa Ocidental, do que, por exemplo, sobre algum programa social do governo brasileiro na região amazônica. Nós estamos vendo, de fato, uma Guerra Fria nascendo nos escombros de um mundo que, aparentemente, mais do que ser multipolar, nós não temos hoje uma liderança ética funcionando ali fora para dizer o caminho é esse. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela vem sendo muito cobrada, muito criticada, porque ao mesmo tempo que ela fala que o vírus é transmitido por aerossol, ela não vê a possibilidade do vírus ser transmitido fora do aerossol e fora do contato direto e indireto, simplesmente pelo ar. E nós sabemos hoje, por dados do Centro de Controle de Doenças, tanto americano quanto europeu, que essa é uma via factível, é possível, é provável, é comum. Eles também demoraram uma verdadeira eternidade para reconhecer que o portador saudável, ele é tão ou mais importante do que a pessoa que está no estágio pré-clínico, né? Ela é muito mais importante na transmissão do que a pessoa sintomática, porque a pessoa sintomática, por mil e um motivos, ela acaba muitas vezes fazendo voluntariamente o seu distanciamento social e passa a viver, de fato, uma quarentena pessoal, mesmo que não receba orientação de profissionais de saúde para que assim proceda. Também nós tivemos sérios problemas com relação ao valor dos testes e exames diagnósticos. Tem um valor muito maior para a epidemiologia do que para você traçar quem está ou não portador do vírus e transmitindo, ou tem uma resposta imunológica para esse agente infeccioso. Então, tudo isso a gente tem que discutir. Reparem que nós temos N fontes de frases de impacto a respeito do futuro da pandemia, do que vai acontecer amanhã, etc. Olha essa frase do presidente e candidato norte-americano, né, à reeleição, o senhor Donald Trump, desmente especialistas e diz que vacina está pronta em outubro. Eu não quero criticar o presidente Trump, ele não é o meu presidente, tá? Mas o bom senso diz que, diante de um grande problema, nada melhor do que bons especialistas para ajudá-lo a superar a crise. E nós precisamos de pessoas que trabalhem, que tenham vontade de fazer alguma coisa, não ir contra informações técnicas. O nosso Covid local, a primeira coisa que eu fiz quando me convidaram a fazer parte, eu fiquei muito feliz, envaidecido, foi entrar em contato com uma professora, uma virologista, que me pudesse dar uma boa noção do que a gente iria enfrentar.
Pessoa essa que está nos assistindo agora, nesse momento. Então, vamos colocar alguns dados apenas a respeito da pandemia e da posição do Brasil. Tá? Primeira coisa, nós somos, de fato, o segundo país do mundo em número de óbitos. Há 15 dias atrás, na verdade, 13 dias atrás, eu falei que nós caminhávamos para 150 mil, número esse que chegamos ontem, 150 mil óbitos. Nós somos, de fato, hoje, o terceiro país em termos de número de casos confirmados, sendo passados pela Índia e depois Estados Unidos. Nós temos a terceira posição em termos do número de casos por milhão de habitantes e sétimo em posição por número de óbitos por milhão de habitantes. Quando se fala tanto sobre a letalidade do Covid, eu gostaria de deixar claro, por exemplo, que nós temos municípios no estado de São Paulo com um pequeno número de casos, então eu acho que até o sistema de saúde demorou para se dar conta do que estava se passando. Nós temos cidades no estado de São Paulo com um número pequeno de casos, mas com letalidade na casa de 27%, 28%. E mesmo em âmbito global, essa pandemia tem diferenças absurdas de letalidade. Em alguns lugares você tem menos de 1%, em outros, como o México, vocês verão, talvez existam outros países e comunidades em que o vírus tem uma letalidade maior. Mas das grandes nações, as nações que tenham aí pelo menos 50 milhões de habitantes, das que eu pesquisei, o México, a infecção, ela tem um índice de letalidade superior a 10%. Aí você pensa no quanto aspectos culturais, geográficos, climáticos, né? Geografia humana e climática podem ter interferido com isso. Então, são pandemias ocorrendo simultaneamente no mundo inteiro. Os dados que nós iremos mostrar têm essas origens, são todos eles, e as recomendações também, órgãos oficiais, porque não queremos criar dados, não queremos criar política, não estamos aqui com essa intenção. E quando nós falamos de pandemia, o que chama a atenção é aquilo que eu usei semana passada é velho. Gente, uma coisa com 13 dias, na verdade, ultrapassada, é demais. Nós temos hoje, no mundo, algo próximo aí de 38 milhões de casos, com aproximadamente 1 milhão e 80 mil óbitos. No Brasil, nós temos a transmissão entre pessoas no país ocorrendo desde o início de março. Em termos globais, são essas imagens que devem impactar na mente. Nós temos uma estabilização do número de óbitos, tá, diários ocorrendo, mas continua havendo uma disseminação muito grande do agente infeccioso, e essa é uma característica dele, ele é muito facilmente transmitido. E se vocês lembrarem, essas imagens eram imagens de 13 dias. Olha lá, 29 de setembro, na véspera daquela nossa conversa. Hoje, nós temos algo que, sinceramente, cada dia nos mostra que esse grupo de agentes infecciosos, ele veio para ficar, ele sofre modificações relativamente rápidas, pouquíssimas modificações aumentaram muito a infectividade do vírus e provavelmente nós vamos ter que aprender a praticar uma odontologia que respeita a transmissão aerógena. Ou seja, aquelas pessoas que antigamente usavam a máscara para proteger o mento, usavam a máscara para proteger a boca. Hoje nós não vemos mais isso, mas eu já vi colegas que saíam da clínica para fumar, tiravam a luva, tiravam a máscara. Isso acabou. Agora, em ambiente de clínica, ambiente de faculdade, eu sei que choca essa imagem, é uma odontologia antiga, mas para que vocês vejam o salto que nós iremos passar. Não tem como. O que nós estamos vendo hoje é semelhante ao que aconteceu com o controle de infecção ligado à odontologia, na época em que a infecção pelo vírus HIV começou a chamar a atenção da classe odontológica e dos alunos e professores de cursos de odontologia. Quando nós observamos os dados epidemiológicos no nosso país, nós vemos que a primeira onda foi nada.
problema do Brasil é que o Brasil não é um país. O Brasil tem muitos países aqui dentro. Então, quando a primeira onda já passou em alguns lugares, ela está chegando em outros, a segunda começando aqui, isso é fato. No geral, nós estamos tendo uma redução do número de casos e uma redução menor, mas também significativa, do número de óbitos. Por que isso? Em parte porque nós aprendemos a lidar com os quadros menos graves ligados ao Covid, não há dúvida. Nós já sabemos. Morreram 150 mil pessoas, será que nós não aprendemos nada, gente? Não, nós aprendemos muita coisa, sim. Então, muitos casos que vieram a óbito lá em março, abril, maio, hoje provavelmente não viriam mais. Mas aqueles grupos de risco, pacientes obesos, para mulheres grávidas, crianças pequenas, cardiopatas, imunossuprimidos, eles continuam sendo, desculpa colocar dessa maneira, mas um prato cheio. A culpa é do vírus? Não. Essa é a hora que a gente tem que dar as mãos e falar: a culpa também é nossa, porque nós negligenciamos todos os aspectos de uma sociedade civilizada e educada. Eu vou mostrar por quê daqui a pouquinho. Nós temos hoje Araçatuba, é muito triste falar, mas Araçatuba é a pior cidade do Noroeste paulista em termos de distanciamento social dos dados fornecidos pelo site do governo do estado. 38% de isolamento social. Semana passada estávamos em 34%, um pouquinho abaixo de Birigui, agora continuamos, estamos com 38%, Birigui com o mesmo valor, 39%. Se nós pensarmos nas duas cidades como cidades que gravitam uma em torno da outra, você vê que são valores baixíssimos, extremamente complicado para a gente. Vamos lá. Então, nós temos hoje, de fato, esse achatamento. Se vocês observarem a curva de óbitos, o achatamento foi menor do que o número de casos. Eu acho que, em parte, o que ajuda isso é o fato de que nós tivemos semanas muito quentes. Em Ilha Solteira, por exemplo, tivemos 12 dias com temperatura superior a 40 graus. Foi a única cidade do Brasil que isso aconteceu. Então, nós sabemos que superfícies quentes e muito secas favorecem a inativação do vírus, ao mesmo tempo que, num ambiente de baixíssima umidade relativa do ar, nós tínhamos 13% de umidade, nós acho que estávamos perdendo para o deserto do Saara Ocidental, perdíamos para o Marrocos e a Argélia, e as pessoas não conseguiam provavelmente sair na rua. Então isso ajuda um pouquinho. Mas os óbitos continuaram ocorrendo. E nós temos hoje informações muito corretas que mostram, olha o que dá os testes diagnósticos terem várias janelas, são janelas de identificação. Os testes que detectam o vírus só detectam o vírus enquanto ele estiver sendo liberado. O PCR, você consegue detectar o vírus aí por 1, 2, 3 semanas. Em compensação, os testes sorológicos só funcionam a contento depois da segunda, terceira semana. Aí é complicado, né? Esse estudo publicado na imprensa leiga do Rio Grande do Sul mostra que no Rio Grande do Sul, tá? Para cada caso notificado, existe entre 4 e 16 casos não notificados. Estimativas da quantidade de RNA viral que encontraram no esgoto da cidade de Belo Horizonte sugere que a subnotificação pode ser da ordem de 1 para 50. Então, o número de casos no Brasil é muito maior do que aqueles 5 milhões. Aquela ideia que às vezes as pessoas faziam, né? Quantas vezes, se você conversar com as pessoas, você vai ouvir coisas assim: olha, morreu e colocam que é Covid. Não é assim. Todos esses casos são submetidos à testagem, tá? Então não se brinca com isso, gente. Nós não devemos deixar com que as fake news dominem, porque nós todos aqui,
temos vinculação com saúde. Saúde é conhecimento. Conhecimento é o oposto desse comportamento que nós estamos vendo ligado à disseminação de informações fraudulentas. Então, esses casos, segundo a própria Universidade Federal de Pelotas, essa redução vem ocorrendo no país todo, embora a redução do número de óbitos seja menor. No estado de São Paulo, há 13 dias eu falei, gente, ó, não temos nada para comemorar ainda. Nós tivemos, semana passada, o menor número de óbitos para uma semana, mas nós tivemos alguns dias com mais de 1.000 no Brasil. O estado de São Paulo é um reflexo do que ocorre no país como um todo. 13 dias depois, a tendência de baixa continua, pelo menos nas regiões leste do estado. E esses dados eu coletei hoje para vocês, e mostram que o estado de São Paulo tem um comportamento que fica entre o do Brasil como um todo e dos países da Europa Ocidental. No geral, no estado de São Paulo, a letalidade da infecção estaria em torno de 3,5%. No estado de São Paulo, pelo menos 1.040.000 casos, aproximadamente. Mas talvez esse número seja aí 3, 4 vezes maior, como já mencionei para vocês. Há algum tempo nós falávamos da possibilidade de uma segunda onda, e o que a gente ouvia? Nós ouvíamos isso de pessoas que tinham curso superior, profissionais da área de saúde, dos colegas, muitas vezes, dentistas, e até de alguns colegas professores, que parece que nós anunciamos o mau agouro, nós somos aves de mau agouro, né? Falando de segunda onda. Se nós pudéssemos comparar essa imagem que agora vocês observam, falando da evolução da pandemia em âmbito global, há 13 dias atrás, nós já tínhamos o começo de uma segunda onda ocorrendo na Europa. Se vocês olharem hoje, vocês verão que a Europa, tanto quanto a América, são os principais responsáveis pelos novos casos. Vocês podem pensar assim, mas olha, a Europa, há 6 meses atrás, morria 1.000 por dia em cada país. Exato. E eles estão apavorados porque a intensidade da segunda onda de disseminação do vírus está sendo muito maior que a primeira. Será que todos somos tolos? Ou existe algum bom senso que deve prevalecer entre nós? O cuidado ele é importante, principalmente na área odontológica, pelos motivos que nós vamos conversar. E o que pede que tenhamos assim cuidado, eu lembro vocês que, por exemplo, a minha disciplina parou uma semana. Parou entre aspas. A semana que não teve aula, eu fiquei gravando aulas de madrugada, porque a internet é ruim, para inserir na plataforma Moodle que a reitoria disponibiliza. Então, por favor, quando falamos de cuidado, é para que não tenhamos um agravamento dessa situação que começa a sofrer um alívio. Com certeza, é inegável isso. Mas quando nós olhamos a gripe espanhola, que na verdade se originou no Kansas, em Oklahoma, nos Estados Unidos, ela tem esse nome porque todas as informações sobre ela vinham da Espanha e Portugal. Mas a gripe espanhola teve 3 ondas, e a segunda foi a mais devastadora. Para que vocês tenham noção, levou um presidente eleito. Rodrigues Alves morreu por causa da gripe de 1918, 1919. Quando nós falamos na disseminação, muita gente fala, mas isso é bobagem, no mundo inteiro está tudo se recuperando. Pessoal, eu peguei dados atuais de alguns países europeus, eu acho que todo mundo percebe olhando para esses quadros, olha, Espanha, França, do lado esquerdo, do lado direito, Itália e Reino Unido, todos eles nós temos uma segunda onda muito mais intensa que a primeira, em alguns países começando agora, em outros já passando pelo ápice da segunda onda, mas reparem, com um número menor de mortos, em parte porque o sistema de saúde se adaptou às necessidades, mas também em parte porque algumas pessoas que estão tendo reinfecção e já têm alguma imunidade.
mas isso varia de acordo com a situação, digamos assim, do desenvolvimento do sistema de saúde do país. Olha o Japão passando pela segunda onda, mantendo níveis mais elevados de infecção do que depois a primeira, mas com número de óbitos relativamente baixo. Mas reparem o Irã. Nós tivemos, e por ironia do destino, o país mais parecido com o Irã, em termos de epidemiologia do Covid, são os Estados Unidos. Tá? Até nisso estão juntos. Mas olhem o Irã, a segunda onda em termos de óbito também. E de todas as nações, a que lidou melhor com essa situação é a Coreia do Sul, que impôs a uma população extremamente educada normas rígidas de isolamento social, horário de trabalho diferenciado, testes sorológicos e também em PCR amplos para todas as equipes e profissionais de saúde do país. Foram alguns milhões de testes realizados lá, que permitiram ao país ter uma noção da distribuição do vírus. Países como o Brasil, Índia, Colômbia, Argentina e México ainda estão na primeira onda, o que significa aquele quadradinho preto que eu coloquei no canto do slide. Tá? O Peru já passa por essa segunda onda e foi um dos países em que a infecção teve letalidade mais alta. Mas reparem a própria Bélgica e outros países europeus na mesma situação. Olha o quadro da Holanda, os Países Baixos, ilustra bem isso que eu estou falando para vocês. E há 20 dias atrás, os próprios governos europeus diziam que a segunda onda era uma imaginação das pessoas aflitas. Não é bem assim, ocorre de fato. A Rússia apresentando esse mesmo quadro, aqui no caso o Canadá, um país americano que está hoje no auge dessa segunda onda, e os países europeus em desenvolvimento, para aqueles que falam que a Europa é diferente de clima, etc., é bobagem. O comportamento, por exemplo, da pandemia na Europa Oriental está seguindo um modelo muito mais latino-americano do que europeu. Reparem que os níveis de infecção hoje são extremamente elevados, por exemplo, na Polônia, na Ucrânia, na própria Hungria, na Europa de centro-leste e nos Estados Unidos, que tiveram uma primeira onda, tiveram uma segunda onda e agora iniciam uma terceira onda de disseminação do agente infeccioso em locais diferentes do território norte-americano. Ok? Quando nós escutarmos as pessoas cobrando informações da China, que é o país de onde o vírus provém e que teve os primeiros casos, e aí existem muitas teorias conspiratórias, e eu não concordo absolutamente com nenhuma delas, mas eu sou obrigado a admitir para vocês que é muito difícil confiar em dados de um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes que tem tido 20, 30, 40 casos por dia. E nós sabemos que as conurbações na China são muito grandes. Existem metrópoles que se fundem com metrópoles, provocando o surgimento de cidades gigantescas, complexos urbanos gigantescos, mas não existem casos. 91 mil casos, 4.700 óbitos. Aí eu falei, não, isso aqui são dados, isso aqui é um print screen da tela do site da Organização Mundial da Saúde. Aí quando você vê essa coluna de óbitos, eu falei, peraí, 4.700 óbitos? E essa coluna? Num dia, morreram 1.290 pessoas. No dia anterior não morreu ninguém, no dia seguinte não morreu ninguém. Então, diante desses dados, são dados que não são naturais, é lógico que existem controvérsias a respeito dos dados veiculados pela China. E do outro lado, nós temos o nosso México, um país que quem conhece, gosta, diz que é um país com características que lembram muito o Brasil. Reparem, 817 mil casos hoje, 83 mil mortos. Uma letalidade muito maior do que nos outros lugares do mundo. E por que isso acontece? Nós não sabemos, mas acredita-se que países como Estados Unidos, Brasil, México, nós tenhamos uma associação entre
obesidade, sistema de saúde. Na Europa, o problema maior seria o envelhecimento da população. São grupos que vão se formando grupos de risco espalhados. Um país que tem 30, 25% da população em condição de risco, ele não pensa em transmissão apenas. Ele pensa numa quantidade enorme de óbitos que vão ocorrer se não se investir pesadamente em políticas de saúde. E quando a pandemia chega, não dá para você falar em investir. Hospital de campanha, gente, é algo que é emergencial. Hoje, a segunda leva, segunda onda, provoca um número menor de óbitos, porque esses países reforçaram muito um sistema de saúde que já era muito bom. A verdade é essa. Mas a Inglaterra espera, ao final da segunda onda, 100 mil mortos. Isso é caótico, isso não é pouca coisa, não. Então, nós estamos vendo, de fato, um processo de adoecimento global, em que uma pandemia se soma com outra, pandemia de obesidade, as mudanças demográficas cada vez mais pronunciadas, gerando uma situação de perigo. E a única coisa que podia nos proteger, podia quando existia esse trabalho financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, nossa querida e amada FAPESP, foi publicado. Ele ainda vai passar ainda por revisão dos seus pares, mas já está disponível na internet, falando sobre a imunidade ao Covid na região amazônica, porque no Brasil, as primeiras cidades que foram assim atingidas de maneira intensa pela pandemia foram São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. E o que eles observaram? Eles compararam a ocorrência de anticorpos contra o vírus na população de Manaus e na população de São Paulo, bancos de sangue, amostras de sangue submetidas a testes. O que eles perceberam? Que a taxa de crescimento da transmissão, ela somente foi reduzida quando a população fez distanciamento social, isolamento social. Foi a única coisa que ajudou. Depois que o isolamento social era praticado com todas as suas falhas, com todas as suas ironias, porque às vezes a pessoa não se acha apto, tá, protegido para ir para a escola, para ir para a faculdade, mas está apto para ir para a festa. Nós sabemos que muitas vezes aconteceu isso. Nós tivemos um grupo de alunos de uma faculdade de medicina que foram suspensos porque estavam numa festa. Tá? Isso é informação da imprensa leiga. Essas tabelas mostram que depois que o isolamento social foi instituído, a taxa de transmissão nas principais cidades caiu para 1. O que significa isso? Uma pessoa portadora transmite para outro apenas para outro antes de obter a cura. Então, o número de infectados se mantém mais ou menos constante. Que número seria hoje para a cidade de São Paulo isso? Algumas estimativas sugerem que só na cidade de São Paulo nós tenhamos 1 milhão de casos desde o início da pandemia até agora. E quando eu falar para vocês de reinfecção, algum tempo atrás aparecia na imprensa caso de reinfecção detectado em Hong Kong, caso de reinfecção detectado em Eindhoven, na Holanda, em Bruxelas, na Bélgica. Nós temos casos suspeitos de reinfecção em Araçatuba. Ué, a pessoa teve 2 surtos, tá, de PCR positivo, passando muito mal, com quarentena, um quadro separado do outro 3, 4 meses, é muito sugestivo, né? E por que o isolamento social deixou praticamente de existir? Porque nós fomos bombardeados por todo tipo de idiotice, todo tipo de informação absurda, inclusive falando que a vacina que estava sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e por uma empresa chinesa, as 2 vacinas poderiam modificar o DNA humano, falando que o número de casos no hospital os números de casos eram minúsculos, que não precisava essa história de ficar em casa. Isso é um verdadeiro absurdo, gente. Na minha opinião,
é uma opinião pessoal, uma pessoa que posta um negócio desse, sabendo que está disseminando informação incorreta, quantas pessoas essa criatura não ajudou a contaminar? Isso não é brincadeira. E quando eu falo de Araçatuba, olha, esses são os dados de 13 dias atrás. Esses são os dados atuais. É a cidade do Noroeste com menor isolamento ou distanciamento social, 38%. E pode ter certeza que esses 38% ainda colaboraram para que houvesse um achatamento na curva de óbitos e também no número de novos casos por dia, mesmo na região oeste do estado de São Paulo. Hoje, a região com o maior número de casos em relação à população é a região de Barretos. Mas, como eu citei há 13 dias atrás, a desinformação é muito grande. Nós tivemos protestos de pessoas contra a vacina, protestos contra normas de distanciamento social ocorrendo no mundo todo. Quantas vezes eu escutei de colegas falando, não, a população brasileira tem um nível muito precário de educação, é por isso que no Brasil qualquer um faz o que bem entende. Eu vi coisas absurdas. Eu falei, poxa, mas a maioria dos o brasileiro, o protesto dele é silencioso. O que é o protesto silencioso do brasileiro? É 25 quilômetros de fila na imigrantes indo para a praia no feriado. É assim que a gente protesta. Mas reparem essa foto aqui no canto inferior, a Unten den Linden, na frente do portão de Brandemburgo, em Berlim. Olha o que tem de gente. E nós vimos isso ocorrendo em todas as grandes cidades europeias. E norte-americanas também. Até Israel teve passeatas desse tipo. Eu peguei aqui algumas das informações. E aí você lembra, né, que o Brasil, a última vez que nós tivemos uma revolta grande que levou a tumulto foi a revolta da vacina, pelo menos com relação a esse assunto, em 1904. Você pegar livro de história, eles acusam o baixo nível de instrução da população, a exclusão social e etc. Na época passava-se por uma campanha de remodelamento da cidade do Rio de Janeiro, em que as pessoas que viviam em imóveis clandestinos eram empurrados para os morros, né, o começo da favelização do Rio. Mas todos esses que eu estou mostrando para vocês, nenhum desses países, Israel é um pedaço do primeiro mundo no Oriente Médio, em todos os sentidos, em pesquisa biológica, em cibernética, na área militar, computacional. Nós vemos essa falta de informação no mundo todo, em pessoas de todas as origens, com todas as cores e todas as religiões. E para que vocês não vejam isso como algo apenas leve, suave, em Manaus, quando se falava de imunidade de rebanho, ou seja, quando nós teremos tanta gente contaminada que o vírus não consegue mais circular. Nós já temos 69, quase 70% da população contaminada, em algum momento o vírus continua circulando. Parece que o Covid não leva a imunidade de rebanho. E isso daí tem algum problema, professor? O único problema que eu vejo é que se a infecção natural não leva a uma imunidade muito pronunciada, o que me garante que a vacina vai levar? Tá? Eu tive sarampo doença. Nada me imuniza mais contra o sarampo do que o sarampo doença. Eu quase morri e fui para o hospital. Se a infecção não gera um quadro de imunidade significativa, pode ser que nós tenhamos dificuldades em obter vacinas adequadas, gente. E aí nós vemos imagens como essa, né? As escolas podiam ter voltado na França, não voltaram. Em compensação, no Brasil, nós temos a volta dos jogos de futebol com, como que é o nome? Torcida. Nossa, eu estou por dentro do futebol, viu, gente? Me perdoem. Mas também eu sou São Paulino. Última vez que meu time ganhou 14 bis era um drone, vamos assim dizer. Mas olha, é uma situação muito séria e às vezes você se questiona, será que nós estamos levando a sério isso? Eles estão, nós também esperamos que os nossos estejam, não é? Vamos lá, seguindo um pouquinho.
ninguém respeita. Esses são os nossos protestos, está aqui. É assim que a gente faz. É assim que nós mostramos que a saúde não é relevante. E quando nós observamos que as pessoas de roupa branca são o grupo mais atingido pela infecção, você começa a pensar, nós precisamos de cuidados adicionais, nós seremos os principais beneficiários por uma vacina e por normas mais rígidas de proceder. E aí agora nós entramos na odontologia. Quando se fala de odontologia, se fala de aerossol, gotícula respiratória. E, infelizmente, no próprio manual da Anvisa, que reproduz as informações dos boletins da Organização Mundial da Saúde, do Centro de Controle de Doenças, do European Panel for Infection Control, nós temos isso. A ênfase às pessoas sintomáticas. Essa informação eu peguei há 10 dias atrás, isso não mudou. O que nós sabemos hoje? Suri e colaboradores foram os primeiros a alertar que provavelmente durante o período inicial e a convalescença poderíamos ter a transmissão do agente infeccioso. Os dados que nós temos hoje, como esse artigo, está aí a referência completa para alguém que quiser, eu vou disponibilizar depois o PDF dessa nossa conversa, eles mostram que as pessoas assintomáticas transmitem mais, transmitem por mais tempo. Agora, presta atenção, se a sintomatologia não é suficiente, eu me lembro que quando o H1N1 estourou, nós tivemos uma palestra e os colegas da área médica falaram, olha, coloca alguém na frente da clínica para separar os casos com sintomatologia respiratória. Ah, por favor, né? Não vou rir, mas eu tive vontade de chorar. Isso não existe. Isso não existe. Esse quadro que esses autores colocam, ele era óbvio. É claro que os assintomáticos são profundamente relevantes. E nós sabemos que essas pessoas, exatamente, parte da sintomatologia é fruto da reatividade imunológica e o desenvolvimento de um quadro inflamatório. Se essas pessoas têm baixa reatividade, é lógico, muitas vezes a carga viral, é de se esperar que a carga viral possa ser mais elevada. Tá? O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, ele deixa bem claro, olha, a carga viral em pacientes assintomáticos, tal, tende a se reduzir mais lentamente. Traduzindo, a gente tem que ter mais medo daquela pessoa que não tem sintomatologia alguma. Bom, bate aqui, eu não saio de casa e não sou portador, o indivíduo é portador e tá disseminando para todo lado. Não existe imagem segura que a gente possa falar, olha, esse paciente não é um paciente que tem o risco de receber ou de transmitir o agente infeccioso. Estudos com modelagem matemática, essa é uma área que eu já pediria, eu preferiria até que a minha esposa falasse, porque é uma das áreas de trabalho dela, ela trabalha no departamento de matemática da Faculdade de Engenharia lá de Ilha Solteira, ela deixa muito claro que esses modelos matemáticos podem ser bons, podem ser ótimos para que se estude a disseminação do agente infeccioso. E todos os dados de todos os lugares do mundo, se você abrir hoje a página do governo do estado de São Paulo, ele vai falar de um modelo matemático que o pessoal da USP usou, mas no Brasil a gente tem um monte deles, tá? E eles mostram que os indivíduos assintomáticos são mais importantes do que os sintomáticos na transmissão do agente infeccioso, né? Aquela história, os números não mentem. Números não são eleitos, não participam de clubes e associações, tá? Não são éticos. Eles são reais, querendo ou não. É bem isso. E aí, eu coloquei algumas medidas de controle. Você que vai voltar para a faculdade de odontologia, você vai ter acesso detalhado disso no próprio site, depois da faculdade. Eu tenho certeza que o comitê do Covid, da FOA, vai, com certeza, utilizar de todas as ferramentas para mostrar detalhes. Eu vou apontar apenas algumas características para você. E quando se fala de medidas de controle, o que é medida de controle? Isso que nós estamos fazendo aqui é medida de controle. Alertar, orientar, ensinar.
mudar estruturas, ou seja, reformas, engenharia, reformas de postura, etc. Tudo isso faz parte de medidas de controle, gente. Mas vamos ver rapidinho aqui alguns que dizem, dão assim um certo enfoque para odontologia. Reparem, tudo é medida de controle, até higienização, tá ok? É todo e qualquer procedimento que visa diminuir a exposição. Quando você trabalha, preste atenção, em ambientes que geram aerossóis, deve-se trabalhar em área de isolamento respiratório com pressão negativa, tal, e filtros de alta eficiência. Eles colocam, se não for possível, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas fechadas e janelas abertas. Ou seja, você joga para fora e não para outras áreas do ambiente de trabalho. Por que eu estou colocando isso? Porque muito pouca coisa é voltada para a odontologia. Reparem, uso de paramentação, né? Avental, etc. Máscara N95, a PFF2 europeia, para quando procedimentos que geram aerossóis são realizados. Olha os exemplos que eles dão de procedimentos que geram aerossóis: intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual, indução de escarro, coletas de material. Não tem uma linha odontológica, estrito sensu? Fala-se que nós devemos evitar aerossóis. Ponto. Pessoal, só uma coisa. Quando nós iniciamos as nossas discussões sobre as áreas que geram aerossóis na nossa amada Faculdade de Odontologia de Araçatuba, o lugar que menos gera aerossóis é exatamente a radiologia, em termos de clínica, mas o próprio Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, a própria Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Odontologia recomendaram que as radiografias intraorais não fossem utilizadas, porque a pessoa pode ter o reflexo de tosse, e ao tossir, ela vai jogar gotículas, os perdigotos em geral, e as áreas mais contaminadas do corpo, orofaringe e boca. Quer dizer, a nossa área mais bacaninha, a nossa área, digamos assim, mais protegida, é a área que, para os médicos, é o que existe de pior. Então, eu quero que o meu aluno de odontologia, onde eu entrei nessa faculdade, o professor Bedran deu a primeira palestra, eu não sabia, porque ninguém tinha estudado na minha família. Ninguém. Um dia, falaram sobre reprovação, eu tinha medo que se eu reprovasse, eu perdia a minha vaga. Não tinha orientação nenhuma. Você vem diferente? Siga diferente, mostra que é possível fazer diferente. E é possível fazer diferente, eu não tenho dúvida disso. Mas odontologia, a gente não precisa ser grandes especialistas para perceber que existem normas em ambientes de grande contaminação aerógena que nós precisamos seguir. Olha, não existem recursos para que venhamos adaptar esses filtros para equipos, tudo bem. Então não podemos falar que temos uma postura que protege contra o Covid. Nós temos, sim, uma clínica que melhora muito as condições de contaminação do ar e nós não iremos gerar aerossóis, a não ser que seja seguro. A Diretoria de Saúde Bucal do Estado de São Paulo coloca que quando você tiver clínicas com muitos profissionais e o ambiente é compartilhado, você só pode ter um equipo gerando aerossóis. E aí? Essas são as nossas clínicas. Então, vão estar bem melhores do que estavam antes. Espero, né, que nós possamos fazer isso. É uma coisa que todos desejam. Mas as medidas individuais e as coletivas serão tão ou mais importantes do que reforma de aparelho de ar-condicionado, etc. Ok? Existem normativas explicando o porquê desses filtros, como devem ser utilizados, e deixar bem claro para vocês que em área de contaminação, quando você tem um altíssimo risco, você tem que ter um filtro ali típico de centro cirúrgico. Você não tem esse filtro, então você não pode contaminar o ar desse jeito.
Acabou. É muito simples, não tem muita discussão, não. Não se discute com lei, gente. Lei se muda, mas não somos nós que mudamos. E, para ser sincero, essa legislação ela é muito adequada. O que falta é um enfoque odontológico. Pegar um dentista, pegar dois, vamos lá, meia dúzia de colegas das faculdades e vamos discutir esses protocolos. E, por favor, não vamos colocar colegas que tenham uma visão apenas microbiológica do problema ou apenas clínica, mesclar isso aí, criar novas posturas futuras de pessoas que conhecem odontologia e o grau de contaminação que nós temos. A partir do segundo ano de graduação até o dia que eu fui para a microbiologia, eu tive pneumonia todos os anos. Uma delas não havia antibiótico para se tratar. Não morri porque com 25 anos é mais difícil, né? Mas poderia ter ocorrido. Porque o que há de geral, tá, é que nós temos uma contaminação muito grande na nossa área de trabalho. E pouca gente enxerga. Esse trabalho de Parihar e colaboradores de 2020, ele aborda todos esses aspectos de maneira muito legal, gente. Vale a pena ler, tá? O inglês elegante. A primeira coisa que ele fala, nós geramos aerossóis, nós trabalhamos perto da fonte de aerossóis, o equipamento odontológico, a boca e orofaringe do nosso paciente. Tá? Além disso, nós temos muito vírus na saliva, muito mais do que se imaginava, e nós não temos informações, digamos assim, seguras do nosso risco de trabalho. Então, vocês vão encontrar na internet, em vários locais, falando, o CFO falando que dentre os profissionais de saúde, o dentista é o que menos se contaminou. São dados antigos, são muito antigos. E por que são antigos? Tá? Nós não temos dados, não vi dados novos. Tenho vários ex-alunos, nós tivemos ex-aluno na UTI, ninguém ficou sabendo, não foi, ninguém falou nada. A família não me deixou comentar, não vou comentar. Mas 3 dentistas na família, os 3 pegaram e um foi para a UTI, os dois, o pai e a mãe, atendimento ambulatorial. Não é brincadeira. E o dentista voltou a trabalhar com procedimentos eletivos como se nada estivesse ocorrendo, porque ele tem contas a pagar. Então, ele tenta adaptar a sua vida de consultório às recomendações do Conselho Federal de Odontologia e da Anvisa. É possível fazer isso? É difícil, mas é possível, com muito cuidado. Tá? Pode parecer um absurdo, mas o que mais ajuda o profissional a readequar a sua agenda de trabalho é crise financeira na população, porque muita gente vai deixar para depois para voltar no dentista e não tem condições de arcar com despesas. Tá? Mas a odontologia que nós aprendemos, nós identificamos, aquela odontologia da alta, da baixa rotação, do ultrassom, ela é a odontologia geradora de aerossóis. Esse trabalho, a maioria dos trabalhos falando de odontologia e Covid, eles são italianos, tá? Esses autores, me perdoem a nossa querida virologista Maria da Glória Businaro, né? Eu procurei a pronúncia, parecia que era Giudice, a equipe do professor Giudice. Melhor, da professora. Ele mostra o risco que nós temos de gerar aerossóis com diferentes equipamentos dentro da odontologia. Meus queridos, tirando o laser, tudo gera aerossóis. Se tirar uma radiografia intraoral pode gerar gotículas por causa do reflexo de tosse, imagina uma alta rotação. Ah, mas é só um polimento. Faça o polimento, depois olhe para o seu óculos de proteção e veja em que condições ele está. Tá? Como se não bastasse, nós sabemos hoje que os riscos são muito elevados de transmissão, porque a carga viral é muito grande. Tudo que eu colocar agora para vocês aqui é baseado no Centro Europeu de Controle de Doenças e do CDC norte-americano e da nossa Anvisa, falando sobre esse risco. E a primeira coisa, dá uma olhada. Você tem dificuldade de separar quem é portador ou não. Nós não temos condições de fazer isso. E as glândulas salivares de uma pessoa assintomática ou sintomática, elas estão cheias de vírus.
Além disso, tá? Nós temos uma quantidade enorme de receptores para o vírus nas células epiteliais, por exemplo, da língua, fora das glândulas salivares. Tem mais receptores na língua do que no pulmão. Esse trabalho de Xu e colaboradores de 2020, tá? Mostram que existem mais receptores, a expressão desses receptores é maior na boca do que no próprio pulmão. E aí surgem trabalhos mostrando a importância da saliva não só na transmissão, como para diagnóstico. Não é algo que você deve desprezar. E a primeira, logicamente, a ideia que veio, não há dúvida, é que uma forma de você minimizar a transmissão pela boca é a utilização de antissépticos. Não existe um protocolo, tá, gente? Não existe. Esse trabalho de Herrera e colaboradores, ele é bem interessante. Ele fala de vários antissépticos. Eu peguei alguns outros e coloquei embaixo. Então, experiências com vírus que são vírus irmãos do SARS-CoV-2, né? O MERS-CoV, que tinha uma taxa de letalidade de 34,4% e atingiu o Oriente Médio há 7 anos atrás. E o SARS-CoV, que é o mais próximo desse que nós temos hoje. E de uma forma geral, parece que o iodo tem mais efetividade do que a clorexidina como antisséptico intrabucal em procedimentos que envolvam contaminação salivar, etc. Provavelmente por causa da afinidade do halogênio por proteínas do envelope viral e sua capacidade oxidante também. Uma outra medida que nós poderíamos fazer em serviços de emergência, porque o ideal é não gerar aerossóis, mas uma característica que nós podemos, uma medida que poderia ser implementada, e hoje a faculdade vem pensando profundamente nisso, vem trabalhando quanto à possibilidade de se instalar isso, são dispositivos capazes de aspirar esses aerossóis. Só que esses dispositivos, eles só funcionam bem em condições ideais, com isolamento absoluto, com paramentação profissional adequada. Estudos feitos por várias equipes na Índia, no Paquistão e na América Latina, quando o paciente não utilizava, por exemplo, o isolamento absoluto, esses resultados não foram bons do ponto de vista microbiológico. Não conseguiram produzir uma redução significativa da contaminação bacteriana. Por favor, eu sei que é vírus, mas se você não consegue reduzir a contaminação bacteriana, como você pensa em reduzir a contaminação viral? É algo que, algo que anda junto. Quando nós aprendemos a tomar cuidado com o vírus HIV, nós nos protegemos da transmissão por líquidos orgânicos, acidentes pérfuro-cortantes. Isso daí foi muito importante. O vírus HIV foi apenas o botão vermelho que foi acionado, vamos por assim dizer. Essa saliva e essas secreções em boca, elas têm uma importância muito grande, porque se vocês olharem, esse é um trabalho muito bacana também, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Vittorio Secchi, ele fala de gotículas sendo emitidas a 200 km por hora. Uma tosse, um reflexo de tosse a quase 40 km por hora. E qual que seria a área ao redor da fonte de contaminação que poderia ser contaminada por esses aerossóis? 6 metros de raio. Aqui agora é a hora de nós lembrarmos do segundo grau. E pensa, quer dizer, peraí, quer dizer então que ninguém pode estar dentro dessa área de 6 metros se nós formos trabalhar com aerossóis? E eles são conservadores, porque esses aerossóis com menos de 10 micrômetros, eles não se precipitam. Qualquer movimento de ar lá dentro é o suficiente para levantar de novo. Então, se um dia tivesse problema, alguma coisa, e alguém chegasse falando, é seguro trabalhar a 6 metros? Não. Não. Simplesmente não. Por quê? Porque pelo tamanho das gotículas, elas rapidamente voltam para a atmosfera e podem ser inaladas em qualquer quebra de cadeia séptica, em qualquer quebra de protocolo de controle.
Vamos lá. Seguindo, e quanto tempo esse vírus permanece ativo no ambiente? Tá? Eu achei interessante essa frase do Coelho, do livro e filme, né? Alice no País das Maravilhas, porque a Alice pergunta quanto tempo dura o eterno. Às vezes basta um segundo. Eu comentava com uma amiga que negligenciava os cuidados básicos e tinha pessoa, não é que negligenciava, a pessoa não consegue ficar parada em casa, né? Está passando por um quadro já de início de depressão. Só que tem pessoas cadeirantes em família de idade. Eu falei, e você suportaria imaginar que a contaminação dele, a ida para o hospital, a provável internação numa UTI foi causada por uma falha no controle da higiene das mãos e do uso de máscaras, etc., a pessoa se cala e vamos partir para piadas, porque isso é muito chato. Nós estamos presenciando pela segunda vez os bloqueios no WhatsApp. As pessoas te bloqueiam porque você fala o que elas não querem escutar. Tá? E geralmente são pessoas muito próximas. Então, esses problemas de quanto tempo dura, vocês vão encontrar muita coisa na literatura. Então, vamos pegar uma média para que a gente tenha uma noção. Olha, esse estudo, eles observaram que a 4 graus numa geladeira o vírus é extremamente estável. Depois de 2 semanas, grande parte da carga viral ainda estava ativa em objetos mantidos em geladeira. A 70 graus ele se mantém ainda ativo por 5 minutos. Agora, o que me interessa é isso. Temperatura de consultório, tá? Essa semana passada nós tivemos 42,8 graus em Araçatuba. E nós aqui não podemos reclamar, porque lá em Ilha Solteira, 44,6. Olha, 22 graus, com 65% de umidade relativa, ou seja, no seu consultório, na sua vida profissional, é isso que você vai encontrar, porque você usa água, você usa seringa tríplice, você tem 1.000 fontes de umidade ali, e você tem um ar-condicionado funcionando, em papéis, 3 horas, na madeira e na roupa, jaleco, 2 dias, no dinheiro, 4 dias, no vidro, 4 dias. Aço inoxidável, 7 dias. No plástico, 7 dias. É lógico que existem outros estudos que mostram valores diferentes. Esse estudo de Ren e colaboradores, está aqui a citação completa para vocês, obteve valores um pouquinho diferentes, tá? E isso varia também de acordo com a linhagem viral. Ué, nós seres humanos não somos muito diferentes uns dos outros? O vírus, a velocidade com que novas linhagens surgem de transformações em linhagens antigas é muito maior, até porque, no caso, por exemplo, de um coronavírus, o material genético é o RNA. Nós sabemos que os vírus RNA têm uma tendência de sofrerem modificações muito grandes ao longo de períodos muito curtos de tempo. Mas deem uma olhada aqui. Papel, linhagem do vírus, GVU 6109, 10.000 partículas virais, temperatura ambiente, 5 minutos. A linhagem P9 do vírus, a temperatura ambiente na superfície do papel ficou 5 dias. Então vejam que muda muito de acordo com a linhagem do agente. Nós podemos ter, por exemplo, jaleco 1, 2 dias a presença do agente infeccioso. Superfície vidro, esse estudo coloca 4 dias. Um PVC, tá? Um material plástico utilizado em várias partes do consultório, 5 dias. Aço inoxidável, no mínimo 5 dias. Pasta de borracha, por exemplo, 3 dias. Madeira, 4 dias. E assim vai. Os dados são muito variados, mas todos mostram que o vírus não é tão sensível como as pessoas costumam falar por aí, não. Então, a odontologia, com responsabilidade, nos obriga a colocar esses dados para vocês.
Nós temos um outro problema, uma outra brecha que é complicadíssimo, que é o diagnóstico. Como separar alguém que está assintomático de alguém que não teve contato com o vírus? De maneira segura, não há como fazer isso. Existem tantas controvérsias a respeito desses testes que o que mais vocês vão encontrar na literatura são artigos como esse de Jin e colaboradores, que tentam estabelecer correlações entre a liberação do vírus, a presença do material genético viral, anticorpos contra o agente infeccioso e a condição clínica da pessoa, tá? Então, infelizmente, é o que eu coloquei ali embaixo, coloquei sem ironia mesmo. As nossas brechas são muito grandes. Não dá para você botar 40, não dá para colocar 50, 60, 70 pessoas entre alunos, auxiliares, funcionários docentes e pacientes e falar que isso é uma odontologia segura. Não é aqui como em nenhum outro lugar do mundo. E nós temos muitos testes, tá? Muitos testes. E o problema não são os testes feitos no Brasil. Nós utilizamos o protocolo mais adequado para tipagem. É esse Karité, que foi desenvolvido numa parceria entre a Alemanha e os Estados Unidos. O problema está no agente infeccioso. E esse problema pode ser visto com clareza nesse slide. Quando o PCR dá positivo, o vírus está sendo liberado em grande quantidade. Nós temos uma fase geralmente assintomática. Quando começa a surgir as primeiras manifestações respiratórias, que se exacerbadas são a principal causa de óbito, o vírus desaparece, pelo menos nas pessoas sintomáticas. Nos assintomáticos, ele continua sendo liberado. Esses quadros inflamatórios estão associados também ao surgimento dos primeiros anticorpos. Mas na primeira e segunda semana pós-infecção, que é o período em que a pessoa está mais transmitindo agente infeccioso, qual que é a taxa de soropositividade para IgM e IgG? Nós ensinamos na graduação, olha, tirar o chapéu para os meus alunos. Eu nunca discuti tanto imunologia como esse ano, tanto para a turma que está na microbucal como para a turma que está fazendo microbásica. No momento em que você era de se esperar que primeiro aparecesse IgM, depois IgG e IgA. No caso desse vírus, como ele provavelmente, nós temos muitos coronavírus circulando por aí antes dessa pandemia, nós temos IgM, IgG e IgA saindo simultaneamente. Mas se você juntar os três, soropositividade de 29%, 30%. Vocês acham bom isso? Tá? É exatamente esse quadro que eu falei para vocês. Existem muitos estudos falando da associação de testes. Olha, interessante esse de Zeng e colaboradores. Tá? De uma forma geral, você não consegue, mesmo associando IgM, IgG e PCR, taxas de positividade superiores a 70%. Nesse estudo, eles atingiram, combinando as duas metodologias, 63,4%. É muito baixo. Vamos lá, vamos ver então, tá? Os dados de Watson e colaboradores, exatamente aquilo que eu falava para vocês. 30% na primeira semana, é muito pouco. E aí surgem dados como esse. 64% das crianças infectadas são assintomáticas. Entende que as escolas estão fechadas? Não é porque o professor não está querendo dar aula, porque o diretor não quer estar ali, que o diretor regional de ensino está fazendo turismo. Isso não existe. O risco é real, tá? Eu citei para vocês agora há pouco aqueles dados de Belo Horizonte que eu peguei no final de julho. Eles sugeriam, na época eles acreditavam que para cada caso confirmado, em Belo Horizonte nós teríamos 50 pessoas eliminando o vírus de forma assintomática ou sintomática, mas longe do poder público. Tá? Então não se brinca. São Paulo, dados que foram veiculados pelo UOL, os primeiros estudos epidemiológicos sugerem hoje próximo de 1,5 milhão de casos. Tá?
Então, a reinfecção, como eu falava para vocês, nos países em que você tem um sistema de saúde adequado, você vai ter uma certa resistência do indivíduo, imunológica, então provavelmente ele não vai para um quadro de pneumonia grave, atípica, mas vai produzir sofrimento, vai produzir um baque significativo. Então, os casos de reinfecção que vocês ouvem falar, olhem um aqui, outro acolá, eles ocorrem hoje em cidades como, por exemplo, Manaus, com a mesma frequência que os casos novos, mas tendem a ser mais leves por causa da atividade que o sistema imunológico já possui, tá? Então, se vocês olham tudo isso, eu penso, por exemplo, na FOA, e com um trabalho maravilhoso da Iara, das outras pessoas da equipe de saúde, dos funcionários que se voluntarizaram, nós tivemos 2,84% de testes positivos. Dos 317 que foram feitos, foi uma iniciativa muito legal da direção da escola. Mas se você olha esses dados de ONG e colaboradores comparando testes semelhantes ao que nós fizemos, o teste imunocromatográfico, que é aquele teste que você pode fazer, inclusive, no domicílio. Olha o percentual de sensibilidade desses testes. Da Boson Biotechnology, 50%, Celex, 20%, Dynamic Biotechnology, 10%. Nossa, que alto, né? Tá? Orient Gene Biotechnology. E assim vai. Esse da OneTie, por exemplo, 50%. Então, os melhores têm 55% de sensibilidade em casos assintomáticos, esse teste imunocromatográfico. E nós podemos aqui ter duas realidades, né? Nós podemos ter essa situação em que o indivíduo assintomático vai fazer o teste, e ele vai fazer o teste porque ele é de um grupo de risco, ele pode não ter passado bem. A probabilidade dele ser portador na comunidade ali em volta, 5%. Então, esse seria o universo dos nossos pacientes a serem atendidos. A possibilidade de casos falso positivos seria até maior do que a ocorrência de casos falso negativos. Mas é mais provável que a nossa realidade seja essa. O número de pessoas portadoras na comunidade seja quase tão grande quanto dos indivíduos que não têm anticorpos contra o vírus. Desses que têm anticorpos, nós teríamos um grupo aí de 10 a 20% liberando o vírus. E aí, claro, o número de casos falso negativo seria maior do que de falsos positivos. Tá? Vou mostrar rapidinho para vocês, tá? O oceano com as manifestações bucais dessas infecções. De uma forma geral, as lesões intraorais tendem a ser lesões vésico-bolhosas, que quando sofrem infecção secundária por bactérias, nós temos a formação de pústulas em boca. Quadros, e geralmente esses pacientes não têm histórico de infecção herpética. Nós podemos ter alterações inflamatórias difusas, mas geralmente elas são contidas na região da margem gengival. São quadros enantemáticos, inflamação muitas vezes difusa em boca, caracterizando esses enantemas. Mas alguns estudos já mostram que as mesmas citocinas e interleucinas que o paciente com o COVID morre por causa de uma pneumonia cujo processo inflamatório muito intenso torna-se incompatível com a reabsorção de líquidos no pulmão e também com as trocas gasosas. Se vocês pegarem as citocinas e interleucinas que fazem isso, vocês vão ver que são as mesmas que são implicadas com o desenvolvimento da periodontite. É mais uma associação entre COVID e odonto, e não são poucos os estudos que estão mostrando. Inclusive, essa é uma revisão de literatura de uma equipe, tá? De várias universidades brasileiras falando sobre isso, algo que não se pode jogar fora.
E aí você lembra daqueles quadros que nós projetávamos para você em aula, mostrando essas interleucinas? São as mesmas. Interleucina 6, interleucina 1 beta, proteína C reativa, fator de necrose tumoral. E hoje nós sabemos que de todos os indicadores do futuro, o que pode acontecer com o paciente, dois compostos são mais importantes: a interleucina 6 e a proteína C reativa. E hoje, nos grandes centros, os melhores hospitais dos grandes centros mundiais, são dois dos compostos que são dosados logo que o paciente chega, porque isso dá uma ideia do prognóstico do quadro. E, por fim, deixa claro que essas alterações inflamatórias, o problema ocorrer mais nos idosos, etc., talvez tenha relação com a interação do indivíduo com o próprio biofilme, com agentes infecciosos que ele adquiriu ao longo da vida. O perfil de resposta muda, independente do indivíduo ter boa saúde ou uma saúde até certo ponto precária. É por isso que quadros como diabetes são quadros que chamam muito a atenção e pedem responsabilidade do profissional de saúde. Eu acho que a palavra mágica é responsabilidade e cuidado. Tendo as duas, a gente pode fazer tudo com muito mais segurança. É o que a gente tem, por bem, observado nas escolas. Bom, pensando no que nós estamos vendo, né, o crepúsculo dessa situação, você vai ter contato com uma série de normativas que vão pedir para você se portar em todas as clínicas da FOA como se estivesse numa clínica de cirurgia, em ambiente hospitalar. É. Detalhes disso a gente não vai discutir porque não dá tempo, não é o nosso objetivo aqui. Mas essa informação vai estar disponível para vocês, tanto em termos de paramentação, mas acima de tudo, em termos de conduta pessoal. A conduta do paramentando, vamos assim colocar, vai ser muito grande. É uma pena que nós não tenhamos um ambiente propício para paramentação, mas muito mais importante do que a paramentação é a desparamentação nessa hora. Eu temo muito é que nós venhamos a nos contaminar no processo de desparamentação. Eu gostaria de lembrar os alunos que muitos dos professores, é o meu caso, por exemplo, saindo da clínica, eu tenho a honra de poder aprender com os meus amigos e alguns foram meus professores na graduação, junto à disciplina de clínica integrada da nossa faculdade. Você sai da FOA e 10 minutos depois você tem contato com uma pessoa de idade, asmático, é a rotina da maioria dos professores é essa. Aqueles que vivem com, por exemplo, com os pais que cuidam de pessoas idosas em casa vão ter essa realidade. Mais um motivo para se cuidar, tá? Eu suspirei porque eu lembrei. Eu sou Júnior. E essa pessoa me deu o nome. Ok? Então, gente, no mundo não existe muita discussão sobre o que fazer. As normas são muito claras, elas têm que ser seguidas. Nós temos que ter a seriedade, tá, de reconhecer que a transmissão aerógena era negligenciada até ontem. Por isso que dói tanto. Eu coloquei uma série de revisões aqui, de estudos que mostram que durante o período de pandemia, a primeira recomendação, tá? Evite procedimentos eletivos. Hoje, os consultórios estão fazendo procedimentos eletivos, usar uma expressão bem popular, a dar com pau, né? Por que isso? Motivos econômicos no geral. Não é proibido, mas a pessoa pode ser responsabilizada. Então, ela tem que garantir condições mínimas de atendimento. Nós não devemos gerar aerossóis. Mas temos que gerar aerossóis. Eu vou ter que fazer uma abertura coronária, o dente está com pulpite. Nós devemos dar ênfase às emergências. Mas vai ter que utilizar uma alta rotação? Vai. Não é possível só colher de dentina? Não. Use. Mas paramentação adequada para a equipe, para o profissional, descontaminação adequada, recomenda-se 1 hora de cuidados de descontaminação no atendimento de um paciente para o outro e que se faça rodízio das salas de atendimento desses pacientes quando você tem várias salas de atendimento disponíveis.
mas dar ênfase a esses procedimentos de emergência sem gerar aerossóis. Nós, no Brasil, nós temos, de uma forma geral, damos muito pouca importância a protocolos. Os protocolos nos protegem, porque eles constituem uma literatura extremamente relevante. Temos que aprender a usar protocolos. Então, lá fora, existem protocolos, aqui também, nós só não damos valor. O que é um procedimento de emergência? O que é um procedimento de urgência? O que pode e deve ser feito? Então, vocês vão encontrar nessa literatura que eu coloquei muitas recomendações. Esses são procedimentos de emergência. Esses são procedimentos que necessitam de atendimento e podem gerar aerossóis. Os cuidados com os aerossóis são aqueles que nós já vimos e veremos quando estivermos retornando. A faculdade, com certeza, vai prover a todos orientações profissionais. Mas olha os dados do CDC. Eles não colocam a informação de maneira precisa, mas eles deixam claro, tá? Que a odontologia tem características únicas e que os serviços odontológicos são de alto risco, tá? Recomendam, inclusive, como deve ser feita a paramentação, a desparamentação, etc. O CFO pediu, na época, ao Ministério da Saúde que todo atendimento, quando a pandemia foi declarada em território nacional, se pediu que os procedimentos eletivos nas clínicas de atendimento público fossem suspensos. Procedimento eletivo é aquele que você escolhe quando realizar. Isso protege o dentista e protege o paciente. E foi por isso que as nossas taxas de infecção entre dentistas eram relativamente baixas. Dentre as recomendações, todas essas que eu citei para vocês, tá? A jaleco, a máscara N95, cuidado com a transmissão aerógena e todo e qualquer procedimento em que nós tivéssemos concentração de pessoas fossem evitados, tá ok? Isso levou a uma, como eu falei, uma baixa taxa de infecção entre dentistas inicialmente. Nós temos algumas recomendações. Existe um trabalho de Rupf Hannig, um trabalho da Alemanha, da República Federal da Alemanha, que eles recomendam isso, rodízio de salas de atendimento e trabalho a 6 mãos, auxiliar, dentista e uma terceira pessoa descontaminando em volta e evitando que os outros dois tenham necessidades de tocar, necessidades de se deslocar com esse paciente. Esse estudo, ele parte da premissa de que você pode separar os pacientes por risco. Eles estão errados. Né? E está errado esse slide também. Não é que no Brasil isso é impraticável. Isso é impraticável em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil, com 5 milhões de casos confirmados, com talvez aí 300 mil pessoas liberando o vírus, como que você vai separar quem teve, quem tem sinais, quem não tem sinais? Isso é impraticável. Mas a nossa diretoria de saúde bucal adotou uma política no estado de São Paulo muito semelhante a desse artigo de Hannig, de 2020. Primeiro, redução muito grande do número de pacientes. De 10 pacientes por dentista por dia para 1 ou 2, eles recomendam. Aqui no estado de São Paulo, esse valor estaria em torno de 4, 5 pela carga horária do profissional e por esse período de 1 hora de intervalo entre atendimentos. Tá? No início, só emergências. E pacientes de risco. Pacientes de risco, o que seria? Pacientes idosos, obesos, diabéticos. Esses pacientes atendidos em ambiente separado. Ok? E o rodízio de clínicas como a cerejinha do bolo que esses colegas sugerem em termos de atendimento, ok? E para a odontologia, nós todos estamos vendo o que vem ocorrendo. Aquilo que nós fazemos na nossa universidade, eu tenho certeza que as nossas co-irmãs também têm a mesma política, sabemos disso pelos colegas que fazem esse intercâmbio, manter as atividades que podem ser mantidas em termos de ensino à distância, é aquilo que pode ser seguro. Infelizmente, atendimento nas condições que nós tínhamos é inviável.
E tudo isso sendo discutido por vários grupos de pesquisa ao redor do mundo, Estados Unidos e Europa, principalmente. Nós não somos diferentes deles, eles estão enfrentando a mesma situação, tá? Na China, mesma coisa, também sugerindo a mudança. E para todos, pensando num futuro retorno, eu acho bem interessante isso que a Universidade Federal de Pelotas coloca, educar o aluno para o retorno. Ou palestras sendo realizadas não intra-corpores, não apenas intramuros, mas palestras no Facebook. Foi algo que na época eu falei para a Roberta do primeiro ano. Nós vamos discutir essas coisas todas em qualquer lugar, tá? Desde que seja à distância, por um respeito ao que nós estamos vendo. Então, todos nós receberemos orientações sobre retorno, como será o nosso retorno. Agora vamos falar um pouquinho de vacina. Primeiro, existe hoje uma política da Organização Mundial da Saúde que tenta juntar forças para se criar uma vacina para âmbito global, ou seja, uma vacina que os pobres também tenham acesso, que os países que apresentam situações mais críticas em termos de desenvolvimento econômico e social também tenham acesso proporcional ao tamanho da sua população. Hoje nós temos quase 180 países que são signatários do acordo, mas até ontem os principais centros de pesquisa dos principais países industrializados não faziam parte desse acordo. Por isso que eu falei para vocês que há um clima de guerra fria no ar, um clima de corrida antiética, um clima de corrida que se esquece que do mesmo jeito que viemos, iremos, tá? Mas a forma com que nós vivemos é que faz a diferença. Para jogar um pouquinho de água fria nas nossas expectativas, esse estudo de Hoffman e colaboradores, tá? Vocês podem reparar numa coisa, vocês têm estudos clínicos de atendimento ocorrendo na China, estudos odontológicos predominantemente em Itália e Estados Unidos, estudos imunológicos, a maioria dos grandes estudos vem da Alemanha. Isso tudo em tempo real. Esse estudo de Hoffman compara o SARS-CoV-1 com o SARS-CoV-2 e mostra que a capacidade de neutralizante da resposta imunológica elicitada pelo vírus que hoje provoca essa pandemia, ela é moderada, muito menor do que aquela resposta elicitada pelo SARS-CoV-1, mais uma indicação de que talvez não tenhamos uma vacina eficiente muito rapidamente. Vacinas teremos, vacinas boas teremos. As vacinas teremos logo, vacinas boas, espero que também logo, mas talvez demore um pouquinho mais. E aí, aqueles problemas que eu falei de vacinas que estão sendo acusadas e não terem dados disponíveis para serem consultados, aspectos antiéticos de todas as formas, e o problema das fake news. Hoje, as fake news sobre vacinas são consultadas 4 vezes mais do que as notícias próprias, adequadas, que vêm dos principais centros de pesquisa no mundo, que falam todo tipo de teoria da conspiração. Aquele material daquele slide que eu falei para você, o AP Vacina, é um grupo de trabalho ligado à USP de Ribeirão Preto, que objetiva exatamente corrigir as distorções produzidas pelas fake news no entendimento da própria população a respeito de vacina. E um trabalho bacana de revisão de literatura, falando sobre as fases clínicas das vacinas em teste, pode ser encontrado nessa referência que aí eu coloco. Na ocasião que esse artigo foi publicado, aproximadamente 2 meses, nós tínhamos 166 vacinas em teste. Hoje nós temos 200. Sendo que dessas 166 vacinas, nós temos 3 delas em ensaios clínicos no Brasil. A primeira delas, para aqueles que ou escutam, né, o peso do nome Oxford, foi a vacina ChAd-Ox1, tá? Produzida pelo Instituto Jenner, ligado à Universidade de Oxford, ligado ao laboratório AstraZeneca. Ele era um
um adenovírus de chimpanzé contendo, tá, o material genético viral. Esse vírus, essa quimera de laboratório, não iria se multiplicar nas células, mas seria um ótimo veículo para levar esse gene que seria expresso nas células do hospedeiro. Um aspecto interessante é que os primeiros ensaios da vacina impediram a ocorrência de quadros de pneumonia em primatas não humanos, mas não impediu a transmissão do vírus entre eles. Isso foi uma bola fora, tá? Como se não bastassem outras que nós veremos daqui a pouco. Nós temos a vacina chinesa, que é muito simples. A vacina chinesa, ela me lembra, eu li hoje o Instituto Butantan falando que vai produzir a vacina após transferência de tecnologia. A vacina chinesa tem uma tecnologia muito simples de ser reproduzida, o vírus é inativado. Já existe, o governo do estado de São Paulo, ele oferece noções da metodologia da produção da vacina para a população leiga consultar. E existe a possibilidade de se produzir em torno de aproximadamente 100 milhões de vacinas. Não se questiona muito se os dados oferecidos são confiáveis, mas por quê? Porque a China não tem um histórico de liberar informações para o mundo a respeito dos seus aspectos nevrálgicos, vamos por assim dizer. E a vontade da China ascender ao primeiro mundo como nação em termos de ciência é fato, mas ela já ascendeu. A China, ela é necessária hoje. Ela concentra 50% da produção industrial do mundo. Se juntarmos Europa, Japão e Estados Unidos, a produção industrial chinesa supera os três isoladamente, de monte, os três somados. Então, a China é necessária. Então, não acredito que eles tenham adotado uma política de reserva de informações. Os dados disponíveis das triagens realizadas já podem ser consultados. É lógico que é muito rápido, existe uma pressão para que se chegue a uma vacina eficaz, e isso não é porque a vacina é chinesa, tá? Isso ocorreria de qualquer forma. Nós também temos inúmeras outras vacinas, cada uma delas seguindo uma metodologia de imunização diferenciada. A vacina russa, parece que os russos estabeleceram uma parceria com entidades no estado do Paraná, mas o grande problema dessas vacinas é que quando você procura os dados clínicos e os dados pré-clínicos para avaliar a segurança, etc., da vacina, você encontra um NA, available. Então, não são dados disponíveis para consulta. Isso é muito complicado, tá? Mas existem N vacinas. Coloquei todas elas aqui para que vocês tenham uma noção. E depois, aquelas que estão em fase mais avançada. O que me chamou a atenção, eu não encontrei essa vacina do Instituto Fiocruz, não encontrei, muito menos essa do Butantan, com erros flagrantes no texto, mas a vacina da Universidade de São Paulo está em estágio pré-clínico. Para janeiro, pensa-se nos primeiros ensaios clínicos. Ela tem uma vantagem, que ela seria uma imunização utilizando as próprias vias aéreas. Isso também ajuda, porque aumentaria a própria imunidade das mucosas, que é o caminho através do qual o vírus penetra pelo corpo, não é? Isso aqui é o trabalho em que os dados da vacina chinesa foram publicados. É óbvio que eles elogiam e falam da segurança dos procedimentos. Eu não conheço ninguém que diria o contrário, mas eu acho que essa pandemia nos obriga a um grau de sinceridade que ultrapassa tudo que a humanidade viu. O governo do estado de São Paulo oferece noções básicas sobre a vacina. Reparem que a vacina chinesa, ela é um vírus inativado, são 3 linhagens de vírus inativados. Semelhante à vacina Salk para poliomielite, lá na metade do século XX. Ela foi capaz de induzir um quadro de resposta imunológica adequada, de anticorpos neutralizantes adequados, em várias espécies animais, com antígenos em doses crescentes,
com pouquíssimos efeitos colaterais em todos os animais e humanos testados. Artigo publicado na revista Cell. Tá? Existem muitos dados falando das citocinas. Um dos receios que existe numa vacinação como essa é que a resposta seja protetora, mas não dê início a um quadro inflamatório gigante como aquele produzido nos pacientes com quadros de pneumonia, interleucina 6 e proteína C reativa controlados, que foi o que os colegas chineses encontraram nos testes. Por isso, vocês encontram literatura como essa, falando aqui na Deutsche Welle, falando da segurança da vacina e que ela logo estará disponível. Aqui é o cronograma do teste da vacina chinesa no Brasil. Havia muita esperança para a vacina da Grã-Bretanha, britânica, pela elegância do desenvolvimento da vacina, pela competência das pessoas envolvidas. São pessoas com longa tradição. Eles já haviam desenvolvido uma vacina semelhante para o SARS-CoV-1 e para o MERS-CoV. Então, tudo caminhava bem ao longo do Equador. Esse é o artigo que mostra resultados dessa vacina, que aparentemente foi imunogênica, pouquíssimos efeitos colaterais, os efeitos colaterais muito leves, como avermelhamento, o tecido fica dolorido, a carga viral utilizada na imunização é grande, as pessoas não têm anticorpos contra o adenovírus de chimpanzé, então seria um ótimo vetor, poucas pessoas tiveram dor de cabeça intensa, tudo bem, tudo maravilhoso, tá? O problema é que em animais de laboratório não reduziu quadros de transmissão do agente infeccioso, apenas os quadros pneumônicos mais sérios. E nós tivemos também uma pessoa que manifestou um quadro de mielite intensa, sintomas neurológicos gravíssimos. E na época, o Instituto Jenner, né, e o laboratório AstraZeneca, eles interromperam os testes, só por 6 dias. A coisa é importante demais para ficar parada. A pressão que existe é muito grande. Logo, nós vamos ter os resultados. Casos como esse podem acontecer? Podem, claro. Mas logo que apareceram essas informações, as pessoas se voltaram para a vacina da Johnson Johnson. Tá? 60 mil pacientes testados, 7 mil no Brasil, e hoje de manhã a Johnson Johnson suspende testes até segunda ordem, porque uma paciente desenvolveu um quadro, tá, que a literatura consultada, aqui a Euronews, eu peguei na imprensa brasileira, não fala o que é, tá, ok? É engraçado, enfoque. Os europeus se mostram céticos. Cuidado, pode acontecer. Vamos acompanhar com cuidado. A imprensa nacional minimiza ao máximo. O que é uma pessoa? Tá? Lógico que eles não falaram isso, mas você lê o texto, você percebe que a imprensa nacional não tem alguém com conhecimento da área para falar, peraí, mas um quadro muito grave. Pessoas podem morrer. Então, calma. A paciente que desenvolveu o quadro de mielite na vacina de Oxford foi parar na UTI. E aí? Opa, você levar o vovô de cadeira de roda para tomar vacina, melhor receber o funcionário da saúde pública na sua casa para imunizá-lo e ele ter um quadro desses? Não, tem que ter cuidado. É para isso que existe Anvisa. E por fim, gente, para que vocês tenham uma noção do que está sendo feito em termos de atendimento odontológico, essa imagem, né, da ABO, do CFO, falando que dentista teve muito poucos problemas com Covid, isso é da época em que dentista ficou sem realizar procedimento eletivo. Isso com certeza está mudando por aí. Existe uma série, se vocês consultarem, vocês vão ver que a Secretaria de Saúde, a Coordenação de Saúde Bucal do Estado de São Paulo disponibiliza um monte de vídeos no YouTube, em outras plataformas, para orientação de dentistas, para orientação do público ligado à odontologia. Isso aqui é muito bom, é bastante útil.
Eu peguei os pontos principais de uma dessas apresentações e coloquei para vocês aqui, mostrando que pouquíssimas são as diferenças entre o que nós estamos propondo para um futuro retorno e aquilo que existe na Coordenadoria de Saúde Bucal no estado de São Paulo, tá ok? Evitar ao máximo os procedimentos eletivos, minimizar a geração de aerossóis, da mesma forma que as escolas não voltaram, é lógico que as campanhas de educação têm que levar isso em consideração, então não se faz aglomeração, evita-se isso. Um aspecto fundamental é a agenda inteligente, para que você atenda os pacientes com quadros de urgência e emergenciais, com uma avaliação de risco dos seus pacientes, dele desenvolver um quadro grave caso ele adquira, cuidados com o controle de infecção. O único aspecto que eu comentei que eu acho problemático em termos de biossegurança, eles recomendam que se use máscara N95 quando aerossóis vierem a ser gerados e que essas máscaras N95 sejam colocadas em receptáculos plásticos perfurados para serem utilizados 8 dias depois. Então, nós temos a máscara da segunda-feira, que vai ser usada hoje, tá? E vai ser usada segunda-feira que vem, ok? O grande problema dessa ideia, espero que isso tenha sido modificado, esse vídeo foi consultado há 13 dias, é o único ponto que aquilo que nós falamos sai da abordagem que eles colocaram. É que nós não sabemos exatamente o tempo de sobrevivência de um agente infeccioso envelopado, como é o caso desse vírus, desse beta-coronavírus, e isso pode, em função das condições de armazenamento dessas máscaras, etc., pode ser que a pessoa esteja pegando essa máscara semana que vem e colocando exatamente o vírus junto da sua mucosa respiratória e, literalmente, em cima do paciente. Porque a máscara é para ser usada diariamente e ela só deve, logicamente, ser guardada caso não tenha sujidades, não tenha gotículas visíveis nela, etc., que venham a comprometer a sua integridade e criar uma solução de continuidade. Mas nós trabalhamos pouquinho com odontologia, sabemos que, de uma forma geral, isso sempre vai acontecer. Não tem como você trabalhar um dia e depois não ter a sua máscara umedecida, não ter a sua máscara contaminada por uma quantidade de gotículas de sangue, etc. Eu acho que isso daqui merece uma avaliação melhor, ok? Mas o vídeo é muito bom e deve ser assistido. É odontologia sem aerossóis. Claro que quando vocês assistirem o vídeo, não se pode esperar que para um público tão amplo eles utilizem uma terminologia muito específica, porque é voltado para profissionais da área odontológica no geral. Todos esses detalhes são discutidos lá. E um dos aspectos mais importantes é esse trabalho a 4, 6 mãos, rodízio, tá? Instrumentos rotatórios o mínimo possível, e nós tenhamos vários kits para esse atendimento, para que nós não venhamos a comprometer a segurança do nosso paciente, exatamente no momento em que ele vem sendo o ponto de transformação. Pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Se vocês tiverem questionamentos, por favor, façam. É com muito amor, é com muito carinho que nós recebemos. Eu não falo em nome de ninguém, eu não tenho esse direito, mas eu tenho certeza que a Faculdade de Odontologia de Araçatuba, a Unesp, nós temos aqui a professora Elaine de Araraquara, ela com certeza vê isso ocorrendo lá também. Tudo que puder ser feito para que venhamos a retornar com segurança será. Ok? Passo a palavra a vocês e me coloco à disposição. Gabi, conduza as questões do chat
Não sei se apareceu anteriormente, mas como eu tive que sair, eu não... Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a participação de todos na palestra. Professor, tenho uma dúvida da professora Alessandra, que ela fala o seguinte: pelo fato de haver a paralisação da vacina quando ocorre um caso de efeito colateral grave em 60 mil participantes, por exemplo, você considera tais testes seguros? E dessas vacinas que estão vindo para o Brasil, não precisamos temer um ensaio clínico irresponsável em humanos? Tá sem... O seu áudio está mutado, professor. Aê. Olha, vocês estão vendo velho mexendo no computador. Quando eu tenho problemas, eu peço para a Anne ou para a Júlia me ajudarem, para vocês terem noção. Tá? Mas essa questão que a Alessandra coloca, a professora Alessandra coloca, é muito pertinente. Eu vou fazer um paralelo com uma vacina que nós conhecemos bem. Eu conheço em particular bem porque eu tenho uma pessoa muito próxima que desenvolveu poliomielite e teve sequelas muito graves. Nós temos duas vacinas para poliomielite. Uma vacina de vírus inativada, é a vacina Sabin, é a gotinha. É fácil de colocar todas as crianças na fila para tomar o Zé Gotinha. E nós temos a vacina Salk, tá? Intramuscular, que é vírus inativado. Os países do primeiro mundo, eles optam pela vacina Salk. Por quê? Ela é menos imunogênica, ela é menos protetora. Mas ela não existe a possibilidade, a menos que errem na inativação do vírus, não existe a possibilidade do vírus inativado produzir algum quadro de infecção na pessoa que vier a receber. Então, se tudo for feito direitinho. Então, na vacina Sabin, o vírus, nós temos ali 3 linhagens virais que sofreram mutações, então elas se multiplicam nos enterócitos e não se multiplicam nas células da bainha de mielina. Então, teoricamente, uma pessoa vacinada vai ter diarreia. E no Brasil, onde 50% das crianças vivem perto do esgoto, eu não sei até que ponto não era bom realmente que essa diarreia ocorresse. Porque muitas crianças no Brasil, na época que eu era menino, foram vacinados com o vírus do esgoto. Tá? Eu fiquei honrado, inclusive, em ter conhecido lá no ICB, quando eu estava fazendo pós-graduação, a pesquisadora que desenvolveu o método para detectar o vírus selvagem, o vírus vacinal no esgoto, utilizando PCR. A vacina Sabin, a gotinha, você pode ter a mutação do vírus, o vírus mutante, o vírus atenuado, sofre uma nova mutação, então ele tem uma reversão ao estado original. Qual a possibilidade disso ocorrer? Em torno de uma pessoa para cada 10 milhões de vacinados. 1 para 10 milhões. Mesmo assim, os europeus e norte-americanos não usam a vacina Sabin, porque consideram que o risco de adquirir poliomielite lá, hoje, e na época também, não justificava. Eles acham que 1 para 10 milhões é muito caso, é muito arriscado. Você ter 1 ou 2 europeus por ano, tá? Com poliomielite, em função da vacina, sendo que o vírus não vai circular lá. Então, hoje, na situação que nós estamos, é óbvio que existe muita pressão. Tanto que essa vacina de Oxford só ficou 6 dias parada. A vacina Johnson Johnson, eles não falam nem o que a pessoa desenvolveu. A vacina britânica, a gente sabia que era uma inflamação, tá? Uma bainha de mielina. Então, era uma sintomatologia de base neurológica. Mas essa vacina norte-americana, nada é divulgado. Então, esse número, 1 para 60 mil, ocorrer alguma coisa do tipo, não é bom. Não é bom.
O que se pode fazer é descobrir qual o fator de risco da pessoa e, se isso não se repetir, não se recomenda a vacinação dessas pessoas, dessas categorias aqui. Faça nos demais. Mas o problema é essa pressão que existe em todos os níveis. Pessoal, nós não podemos falar de maneira completamente aberta, porque são dados que... Prove. Eu não vou provar como. A gente conhece a natureza humana. Mas eu tiro o chapéu para os educadores, eu tiro o chapéu para os órgãos de pesquisa desse país que evitaram que nós tivéssemos problemas maiores por pressões. Em qualquer lugar, viu? Não estou falando da cidade de São Paulo, não. Em qualquer lugar, município, estado, federação. Tá? Aimee, é possível sim, Aimee. É possível você ter toda a sintomatologia e os testes não detectarem, porque a sintomatologia, os testes detectam a resposta do hospedeiro ao vírus. Eu lembro do questionamento do Lui, a primeira vez que nós discutimos. Ele falou, professor, como que... Opa! Ô, Lui, você, ótimo aluno. Como que você não tem uma resposta protetora? E às vezes nem resposta tem. Aí eu brinquei e falei, você já viu uma pergunta em prova que o aluno deixa em branco? Ou que ele respondeu e não está correto? É isso aí. Só para você ter uma noção, Aimee, no caso do vírus HIV, é recomendável que a pessoa se cuide, uma pessoa que foi exposta a sangue, tenha dado sorologia negativo, é recomendável que a pessoa continue nessa preservação por até um ano. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Bom, eu espero que você tenha entendido, Aimee, que foi uma das melhores alunas que eu já dei aula. Sou muito feliz de tê-la encontrado. Tá? Professora Cris coloca assim, sobre o atendimento nas clínicas das faculdades, mesmo com todas as medidas tomadas, a bomba de sucção, a ventilação adequada, etc., como você enxerga a utilização de aerossóis? Eu vou ser muito franco, Cris, eu vou dizer uma coisa, se eu pudesse conversar com os meus colegas, longe dos meus alunos, não tem aluno aqui hoje, então eu vou falar para vocês o que eu falaria de boca miúda, não deixe usar alta rotação. Porque nós não vamos conseguir dar, é impossível. O custo de uma adaptação às normas estritas que se recomenda pensando na situação atual. Pode ser que no ano que vem, com um número bem menor de pessoas portadoras, é diferente. Com uma vacina boa ou ruim, você alguma proteção tem. Mas hoje o segredo é higienização, paramentação e ouvido ligado. Ligou a alta rotação, você tem que saber por quê. A baixa rotação, ultrassom. Se tiver que fazer um tratamento eletivo, nós vamos ter que encontrar um lugar na clínica, uma emergência, etc., para atendimento desse paciente. Mas vocês viram, gotícula 6 metros. Como que eu vou impedir aquela gotícula? Não dá, gente. E foi essa questão que a professora Cristiane colocou, que eu comentei em uma reunião com um engenheiro que estava discutindo as mudanças em clínicas. Eu falei, doutor, nós não temos uma fonte de aerossóis, nós temos, simultaneamente, tá? 40, 80, 100 fontes, alta rotação, baixa rotação, seringa tríplice, muitos alunos têm ultrassom e usam, e aí? Gente, é desesperador. Eu comentei com o Alberto, falei, o nosso querido vice-diretor, que nós vamos tomar todo cuidado para que esses aerossóis não sejam gerados, porque todas as mudanças vão minimizar risco, Cris. E nós somos responsáveis pelo que ocorre em clínica. Eu não posso ser responsável por colocar o aluno ou o paciente em risco, eu não posso.
me acusem de qualquer outra coisa, mas nós não podemos levar isso nas costas, gente. E é exatamente uma continuação dessa conversa que a professora Elaine coloca. Gente, os 3 diretores de odontologia da Unesp, no pós-crise, eu sugiro um prêmio, porque uma coisa é a crise financeira, a outra coisa é uma crise financeira associada a uma crise política nacional e internacional. Não apareceu o rosto de nenhum político brasileiro aí, mas todos nós estamos com os nervos à flor da pele e o problema biológico em cima. Professora Elaine, muita saudade de ti. Peço ao grande arquiteto do universo que sempre te acompanhe em tudo, tá? Como administradora, como professora e como gente. E eu acho que nós não temos condições hoje de ter clínica. Laboratórios, por exemplo, com aulas práticas, com muitas mudanças e paramentação, vamos colocar o pessoal na anatomia. Com muito cuidado. Eu não acredito que você consiga colocar 80 alunos lá. Vamos fazer turmas. E aí? Não tem condições. Com um agravante. Com um agravante. Ele está sendo gravado. Né? Ninguém no mundo falaria: você vai fazer, você deve fazer, vocês têm que fazer isso, porque nós garantimos que não tem risco. Os infectologistas têm pouquíssimo conhecimento sobre o que é odontologia, gente. Pouquíssimo conhecimento sobre o que é odontologia. É um gap enorme ali. Eu vivenciei na pele isso, em família. Então, eu acho que nós temos que ir devagarzinho e vamos retornar segundo as alterações estruturais, filosóficas, que nós formos implementando. Eu acho que todas as instâncias do poder no Estado de São Paulo concordam com isso. Se não estivessem de acordo, não teriam estabelecido parâmetros para retorno. É que para a odontologia, nós temos dificuldade em explicar isso para o mundo. Mas a hora que você leva, por exemplo, um dirigente para dentro de uma clínica, é impossível que ele não perceba, como nós estamos observando, né? A professora Cristiane coloca uma coisa, concordo plenamente, que primeiro